Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalistas falando. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Muita gente perguntando, né? Com essas baixas aí do mercado, a bolsa caiu pouco mais aí de 10% nos últimos dias, mas tiveram muitas ações aí com quedas de 10, 15, 20, 30, 40% até no ano de 2020. Inclusive nas nossas recomendações de longo prazo, né? Nós temos uma lista ali de preferência que o nosso setor de análise faz justamente para nesses momentos, principalmente aquelas pessoas que têm caixa, né, querem aportar um pedaço do seu caixa para aproveitar essas quedas do mercado. Claro que é muito cedo para falar que as quedas vão cessar, até porque ninguém sabe se vai cair até a semana que vem, se vai cair até o ano que vem. Eu brinco sempre, já é difícil saber quanto que a bolsa vai fechar no dia, quanto mais nas próximas semanas, meses e anos. Mas quem tem essa estratégia de ter um caixa pode aproveitar sim a partir do momento que as ações caem, o caixa aumenta, automaticamente pode pegar um pedaço do caixa e comprar mais ações. E os destaques de baixa desse ano foram, por enquanto, né, as ações da Positivo, que caíram um pouco mais aí de 41% em 2020, apesar da alta de 157% nos últimos 12 meses, e as ações da CVC, que também caíram aqui mais de 41% esse ano, 41,34%, e em 12 meses aqui não estão com alta, estão com uma baixa de 56%. Então eu pedi para o nosso setor de análise trazer algumas informações que eu quero compartilhar com você, só para a gente contextualizar um pouquinho a respeito das duas empresas e para quem acompanha os ativos aí entender se daqui a um pouco é interessante ou não comprar mais ou alocar esses ativos na carteira, lembrando que nenhum desses dois ativos nós temos recomendações de longo prazo. Tá? O primeiro deles é a Positivo, que para quem não conhece, eu acredito que a maior parte das pessoas conheça a Positivo, né? Ela foi uma empresa que foi criada em 1989. Inicialmente ela o objetivo era fabricar e vender computadores para as escolas clientes do Grupo Positivo em todo o Brasil, mas já no ano seguinte a empresa identificou que tinha uma oportunidade de fornecer computadores para empresas e instituições do poder público por meio de licitações e acabou ampliando os negócios. A empresa abriu capital em 2006, sofreu muito com a crise que nós tivemos a partir de 2008, né? O setor, principalmente de computadores, é muito ligado a essa questão do crescimento do PIB. O mercado de hardware também veio muito fraco em 2014, e lembrando que o dólar subiu muito, né? E hoje 90% do custo de um do computador é atrelado ao dólar, né? E mais uma vez a gente vê aí o dólar subindo, né? A empresa tem duas plantas industriais no Brasil, uma localizada em Curitiba e outra em Manaus. Hoje ela tem uma capacidade ociosa bem alta aí, está um pouquinho acima de 50%, e vale lembrar que tem incentivos fiscais. Em Manaus é difícil perder, mas em Curitiba sempre tem o risco de perder esses incentivos fiscais. É uma empresa que tem um posicionamento muito forte na base da pirâmide, o que não é tão positivo, já que não tem muito valor agregado nos produtos, e hoje na parte de notebooks o market share da Positivo é em torno de 14%. Lembrando que existe uma demanda reprimida na parte de licitações, onde a empresa tem sim vantagens competitivas. Tá? Já no mercado de celulares, aí, é o mercado que tem uma concorrência muito grande, as três principais empresas do setor têm 80% de participação, e mesmo em anos bons, aí a margem da Positivos, tanto em computadores quanto em celular, é uma margem muito baixa, né? E como eu falei, tem depende muito dessa questão do câmbio e também de como está a economia. A empresa tem investido em novos negócios até para conseguir aumentar as margens, né? Em 2018, a empresa comprou 80% da Sept, que é da parte de servidores. É um mercado que tem margens mais gordas. E nas outras linhas de atuação, né, a empresa está atuando na parte de aluguel de equipamentos, no Internet of Things, né, que tem o Casa Inteligente, que são equipamentos para automatização de casas, e também investimento em startups. Tá? Agora, se a gente pegar a parte de servidores, representa um pouco mais aí de 9% das vendas, e o restante pouco mais de 3%. Então, 12% das vendas da Positivo estão em segmentos que têm margens mais gordas, o restante, tirando licitações, são margens mais baixas. Né? Lembrando que porque a empresa tem esses incentivos fiscais, ela tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, por isso que ela faz esses investimentos em startups. Né? A gente tinha comentado até a última vez que eu tinha feito um vídeo falando a respeito da Positivo, que era bem provável que a empresa aproveitasse esse momento de recuperação dos preços
das ações para fazer uma nova oferta de ações, o que acabou acontecendo agora no mês de janeiro, né? A empresa captou pouco mais aí de 353 milhões de reais, e como os preços, né, a precificação veio bem abaixo do que estava no mercado, isso acabou pressionando mais ainda o preço das ações, né? Não é à toa que a gente vê essa baixa aí no positivo de mais de 41%, claro, a gente deve considerar também que ela teve essa alta boa aí de 157%, né? E a empresa vai utilizar esses recursos para aumentar os contratos com instituições públicas, expansão na Positivo Service, que é importante, que tem margens mais gordas, no serviço de software e também fazendo um reforço na estrutura de capital da empresa, né? Então, é uma empresa que melhorou, sim, nos últimos anos, né? Só que tem essa questão aí do dólar, que é bem importante, e basicamente hoje ela atua em segmentos que não têm margens elevadas, né? Agora, quem acredita que ela consegue se recuperar, talvez aí essa baixa, que ela consiga continuar nesse movimento de recuperação da empresa, talvez essa baixa até abra uma oportunidade para quem tem interesse em comprar mais ações ou alocar na Positivo. Já a CVC, pessoal, teve nos últimos trimestres uma história um pouquinho diferente da Positivo, já que a empresa vem piorando um pouco em termos de fundamento. É uma empresa antiga, ela foi fundada lá em 1972, ela teve uma expansão muito forte a partir de 2009, a empresa faturava pouco mais de 450 milhões e faturou nos últimos 12 meses quase 2 bilhões de reais. Ela fez abertura de capital em 2013 e ela atua na intermediação de serviços de viagem e turismo. Ela possui lojas próprias, franqueadas, agentes independentes e também o canal de vendas online. Ela tem alguns aspectos positivos, né, como os serviços que são integrados. É uma empresa que, apesar do ROI e do ROIC terem caído nos últimos trimestres, ela tem um histórico de rentabilidade bem interessante, normalmente aí acima de 30%, mas que baixou pelos problemas aí que ela teve nos últimos trimestres para 17%, e ainda assim um ROIC de 21%. Além disso, a empresa é muito forte no segmento corporativo, que é um segmento que tem menos volatilidade, né? Tivemos alguns aspectos negativos também, a questão da situação da Argentina, que é um mercado importante para a CVC. Nós não tivemos uma participação direta da CVC na operação checkout, mas sim do fundador da CVC, o Guilherme Paulos, né, que admitiu ter pagado propina para se livrar em torno aí de 160 milhões de reais em impostos, né? Nós tivemos também a concorrência cada vez mais acirrada, principalmente na parte digital, né, que a CVC é um pouco mais fraca do que outras empresas, e é um segmento que tem uma penetração muito grande de vendas online, o segmento de viagens, né? Então a empresa precisa correr atrás e tem uma concorrência grande aí no setor, com Decolar, Booking e outras empresas, né? E a empresa também acabou tendo, nos últimos trimestres, um crescimento considerável na alavancagem financeira, que nem sempre é positivo. E no ano passado, do ano passado para cá, teve o que a gente chama aí de tempestade perfeita, né? Nós tivemos a quebra da Avianca, a mancha de óleo no Nordeste, e agora essa questão do coronavírus, né? Que, além da questão do coronavírus, nós temos o dólar mais alto, que impacta diretamente aí nos pacotes da empresa para o exterior. Então, é um ativo que nós não temos recomendação de longo prazo, mas o nosso setor de análise acompanha, né? Então, eles estimam aí que a empresa deve continuar sofrendo, pelo menos pelos próximos 2 a 3 trimestres. Só para vocês terem uma ideia, só da Avianca o impacto foi de 137 milhões, né? E deve impactar ainda nos resultados do quarto trimestre em torno aí de 35 até 40, 45 milhões de reais. Então, em termos de número, né, não dá para esperar muita coisa boa aí da CVC nos próximos trimestres, tá certo, pessoal? Essas foram as duas principais baixas do ano, positivo 41,41% e a CVC com uma baixa de 41,34%. Lembrando, né, pessoal, que até o final do mês nós estamos no mês da Folia Capitalizo, onde o nosso produto Capitalizo Completo está com desconto de 20%. O Capitalizo Completo são todas as nossas recomendações. Renda fixa, fundos imobiliários, as recomendações de ações para montagem de carteira de longo prazo e também as nossas recomendações de médio e curto prazo. Vou deixar o link aqui na descrição, assim como vou deixar, né, pessoal, o link dos nossos conteúdos grátis, né, o blog, o nosso
nossa lista do WhatsApp, canal do Telegram, e-books e também os relatórios grátis, tá certo? Além disso, eu vou deixar todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Um grande abraço e até mais.